Fala pessoal, aqui Joel da Faros Consultoria e sejam bem-vindos a mais um episódio nesse podcast. Hoje temos um assunto muito importante, muito relevante na vida do empresário, que nós vamos falar sobre o papel do empresário na violência contra a mulher. E para isso, temos uma convidada muito especial, doutora Patrícia, que é detentora de conhecimentos, que vai compartilhar conosco muita informação pesada para nós, né? Conteúdo em peso, né? E, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite para esse nosso bate-papo. Será muito legal, tenho certeza disso. Tem uma galera já nos acompanhando. E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, doutora. Joel, boa noite. Para quem está em casa, nos acompanhando em tempo real, boa noite também. Boa tarde, boa noite. Bom dia para quem for acompanhar esse conteúdo em outro momento. Eu quero te agradecer pelo convite. Recebi de uma forma... com certo até orgulho, né, de estar aqui. Eu estou envaidecida com isso, porque eu venho da área do direito, mas eu sou professora por vocação, e poder contribuir com espaços, com projetos como esse, é muito rico para mim, né? Poder compartilhar um pouquinho das minhas pesquisas, da minha experiência profissional, porque o propósito é maior, né? O propósito é democratizar informação, conhecimento, para que a gente tenha relações mais assertivas, mais produtivas na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Que legal. Consequentemente, o mundo melhor, né? Exatamente. Legal. Doutora Patrícia é advogada, pesquisadora em direitos humanos, especialista em políticas de proteção à mulher, com vasta experiência em consultoria jurídica e formação ética corporativa, cofundadora do Conexões Direito e Gênero. Olha que legal. Isso. Comente um pouco da sua história, da sua trajetória, tudo isso que você conquistou aí. Então, Joel, a minha formação é jurídica, sou advogada já há quase 25 anos. E ao longo dessa trajetória, eu acabei migrando, né, para o contexto acadêmico. Então, eu sou professora universitária e atuei muitos anos em núcleo de prática jurídica. E com uma população mais vulnerável, né, mais carente. E atuando muito no contexto do direito de família, a gente vai percebendo, né, se sensibilizando e percebendo a necessidade de apoio, de acolhimento e, principalmente, enfrentamento à violência. Né? Não só a violência contra a mulher, mas as outras intersecções que não podem deixar de ser mencionadas. E acabei migrando também para a psicologia e hoje eu atuo fazendo essa união entre psicologia, direito, com a lente de gênero, né, para o acesso a direitos e para enfrentamento também às violências sofridas, em especial no ambiente corporativo. Legal, muito bom. Sabe que nós, aqui do mundo contábil, finanças, controladoria, gestão empresarial, né, nós vemos muito disso no ambiente de trabalho. Né? Às vezes, palavras mal colocadas que muitas vezes já vai assediando as pessoas. Né? O objetivo é a gente falar aqui da mulher, né? Mas isso acaba afetando o ambiente como um todo. Sim. Né? Imagine o clima organizacional como isso vira, né? As pessoas achar que está se beneficiando e, no fim, está causando um grande dano. Exatamente. Na própria imagem da empresa. Né? Então, ó, pessoal, nós vamos falar aqui, propriamente dito, nós vamos ter alguns blocos aqui para a gente falar a respeito do tema. E nós vamos falar aqui, o primeiro deles é sobre a violência contra a mulher no Brasil e o seu reflexo nas empresas. Uhum. Depois, nós vamos falar sobre o papel do empresário omisso, reativo ou protagonista deste cenário, né, obviamente, e como criar um ambiente seguro e justo, ou seja, a participação do empresário aí nessa proteção, né? E muitas vezes não é só a proteção dela, né? Não. É a proteção da empresa também. Exatamente. Né? Eu acho que o empresário precisa olhar com esse olhar mais amplo, né? Exatamente. O pano de fundo talvez seja, de fato, a violência, né? Mas o quanto isso impacta na saúde,
financeira, né, e na saúde da empresa. Então, é importante não olhar só para uma função social, porque a empresa impacta, a atividade empresária, ela impacta indiretamente em outros segmentos, né? Então, não é apenas, a empresa não está ali apenas para criar riquezas. Interessante. Então, ela movimenta todos que estão em torno, a família de quem está prestando o serviço, de quem está recebendo o tomador, né, e o prestador, todo mundo acaba se impactando. Então, quando há uma postura que não condiz com uma retidão, né, isso vai também trazer para a empresa uma imagem, né, uma imagem de conivência, de inércia, de uma cultura de segregação, de violência. Então, hoje a gente está numa dinâmica, o mundo caminha, né, para o politicamente correto, mas não apenas como uma vitrine, né, como realmente uma estratégia que vai gerar a fidelização do teu cliente, né, do teu consumidor. Né? A exemplo das empresas que são Pet Friend, Tá certo, tudo bem. Que você ali pode levar o seu animalzinho de estimação, né? Então você percebe que muda um pouquinho o público, voltada para pessoas que têm um pouco mais de idade, né? Voltada para a inclusão de minorias, para a diversidade. Então tudo isso impacta na imagem da empresa e no seu crescimento. Muito bom, perfeito. Mais um aqui, né? Casos reais e boas práticas empresariais. Interessante. A doutora vai falar um pouco sobre isso também. Caminhos para a implementação e por onde começar. Olha que interessante, né? Ó, passo a passo aí, galera. E depois a gente vai para um encerramento. Então, esse aí é um pouco do escopo, né? Isso. Bacana. Então, assim, para começar, qual é o cenário atual da violência contra a mulher no Brasil? O Brasil enfrenta um cenário, assim, bastante preocupante, tá? Então, o número de violências, ele é significativamente alto e ele cresce, né? A gente não vê um movimento que diminui. Então, essa violência contra a mulher, ainda que ela possa ocorrer, por exemplo, no ambiente doméstico, no ambiente privado, ele acaba impactando no ambiente de trabalho também. Então, é um equívoco a gente pensar que essa violência ela é privada ou ela é isolada, porque ela interfere na atividade. Como? Você poderia me perguntar. Uhum. Essa mulher pode deixar o emprego, pode diminuir a sua produtividade, pode ter um impacto na saúde mental, que também vai interferir no seu trabalho. Então, ele não está dentro de casa. Né? A gente tem as violências institucionais, mas a violência contra a mulher em várias searas da sua vida, seja a violência física, seja a violência patrimonial, moral, psicológica, isso tende a migrar de alguma forma, impactar no ambiente de trabalho, especialmente na sua geração, né, de mão de Entendi. obra. E você poderia me perguntar aqui, eu já vou me antecipar, né? Dentro do ambiente corporativo, qual é a violência mais recorrente? Então, sim, as violências mais recorrentes no ambiente empresarial são os assédios. O assédio moral, o assédio sexual. Tá? Então, esses são mais recorrentes. E a violência institucional, ela ocorre quando? Quando a empresa não toma uma medida de prevenção ou de apuração dessas denúncias de violência. E aí você tem uma revitimização dentro do ambiente corporativo. E a empresa responde por isso. De forma jurídica. De forma jurídica, a sua imagem pode ser também impactada, tá? Eu acompanho muito o movimento dos tribunais no que pertine a essa lente de gênero, né, no julgamento. E vou dar um exemplo, né, aqui para aproximar mais a vida real. Um exemplo aqui de Londrina. Nós temos uma empresa aqui que foi condenada há pouquíssimo tempo, uma indenização por danos morais, porque ela não tomou providências para coibir práticas de homofobia. Sabe aquelas práticas que ficam assim escondidinhas dentro de uma fala de brincadeira, né? Sempre foi assim. E no grupo de mensagens da empresa, essas brincadeiras depreciativas, elas eram recorrentes. E a empresa sabia e não tomou providência. E isso gerou uma responsabilização. E por quê? Né? Porque a empresa ela é responsável pela integridade dos seus funcionários.
dentro do ambiente Quando a de empresa é trabalho. omissa, Ela pode ela vai responder por isso. Ela pode responder. Interessante. Conhecimento valioso, hein? Olha, muitas vezes essa violência ela é silenciosa e institucional. E como ela se manifesta nas empresas? Você comentou um pouco aí, já deu uma pincelada nesse assunto. O assédio moral e o assédio sexual são as principais queixas. Tá? Mas a gente tem outras também, como práticas de a própria homofobia, né? Racismo, quando você percebe que é uma política de promoção desigual entre homens e mulheres, ou em razão da orientação sexual, piadas, né? Aliás, são violências travestidas de piadas, tolerâncias com uma cultura de violência, uma cultura de abuso, retaliações a quem denuncia, né? Então, a gente tem as violências. Normalmente pensamos o quê? Como fala violência? A violência física. Claro, ela é explícita, mas existem outras violências simbólicas que também afetam a integridade. E quando a empresa não se posiciona, o não se posicionar é se posicionar. Isso gera uma responsabilização. O silêncio dele é um posicionamento. É um posicionamento. Ignorou, né? Está pactuando, está sendo tolerante com essas condutas de abuso. Interessante. Então, falando do papel do empresário, ele sendo omisso, reativo ou protagonista do cenário, porque isso pode acontecer muito, até porque ele também, o poder está nele, qual é a responsabilidade legal e social do empregador diante da violência tanto doméstica e de sua violência no ambiente corporativo? Quando eu digo que essa responsabilidade, a empresa também é responsável pela integridade das pessoas que estão no ambiente de trabalho, não só o próprio trabalhador, às vezes você está ali num restaurante, num bar, né, e há ali algum comportamento que assedia, ou que importuna, né, então a empresa ela tem o seu papel, né, qual seria esse papel? A prevenção. E quando ela não for eficaz, porque às vezes não é de fato, né, foge da nossa alçada algumas situações, ela remediar. Vou chamar de remediação o quê? Ter uma política, uma cultura dentro da empresa para receber denúncias, para apurar essas denúncias, mas não ter só um canal de denúncia aqui. Realmente fazer com que o procedimento aconteça e dar uma resposta para aquele que está se queixando, né? Até porque isso vai impactar na confiança de outros funcionários que estão ali, né? Tá. Então, ter essa postura de prevenção e também de remediar quando a prevenção não é eficaz é um compromisso da empresa que repercute não só na vida laboral dos seus funcionários, mas também na própria imagem da empresa. Entendi. E, sem dúvida, previne litígios, né? Ah, sim, com toda certeza, né? E como a empresa ela pode agir diante de um colaborador em situação de violência doméstica, por exemplo, ele está sofrendo isso em casa, e imagine como ele vai para o trabalho, né? O empresário tem como se posicionar em relação a isso? Tem sim. E assim, a notícia de violência doméstica que repercute na produtividade, ela é significativamente alta. Então, o que fazer? Não se omitir. Né? Então, a escuta é importante, uma escuta ativa, o apoio, flexibilização de horários, remanejamento. Então, é possível criar uma estratégia para a proteção daquela mulher. O que, há um tempo atrás, não acontecia, né? Falta muito, né? Em razão daquela violência física que é mais explícita, ele está com o rosto manchado, enfim, está machucada, não vai trabalhar, começa a faltar. Eu vou me livrar do problema, né? Vou desligar essa pessoa que está me dando trabalho, né? Então, não é essa cultura que a gente busca sensibilizar os empresários hoje, tá? Então, até porque, vou dar aqui até um ponto positivo em você buscar uma forma de acolhimento eficaz, né? Você vai reter talentos. Você vai reter talentos nessa empresa, né? Você vai ganhar prestígio, né? Porque a pessoa se sente protegida. Exatamente. E aí tem a sustentabilidade do negócio. Imagina se você, cada vez que tiver uma questão que interfere no trabalho, você desliga o teu trabalhador. Ou ele se sente
tão desconfortável a ponto de pedir o seu desligamento. Você vai ter entrada e saída de funcionário o tempo todo. Né? Então, você vai ter que preparar aquele funcionário, treinar aquele funcionário. Dali a pouco você perde o funcionário, fica com um gap. Né? Contrata alguém que não tenha a expertise, não esteja tão bem preparado, qualificado para aquela vaga. Então, a retenção, a sustentabilidade do teu negócio, ela certamente vai ter ganhos com esse comportamento, né, da empresa. Interessante. Então, assim, você falou do canal de denúncia. Então, todo canal de denúncia precisa ter plano de ação. O ideal é que se tenha realmente um planejamento para que ele funcione, que não existe só no papel. Então, porque eu acho que quando o pessoal que vai usar o canal e sabe que não há tratativa, pronto, se calou e aí não dá para investigar, não dá para tratar. É o que a gente ouve, não vai dar em nada. Né? Não vou denunciar porque não vai dar em nada. Daqui a pouco. O outro lado dessa moeda, além de não dar em nada, você percebe, nós percebemos também no ambiente jurídico, tá? Em algumas ações, em que aquela pessoa que denuncia, ela sofre retaliação. Começa. O pessoal da alta administração despreparado? Sem dúvida. Vazando informações, por exemplo? Sem dúvida. Bom, primeiro que tem a questão do estereótipo de gênero, né? Tá. Que a gente entende que algumas posturas... é impossível a gente não falar de gênero, porque gênero está em tudo. Sim, né? Desde o presente que a gente dá para uma criança, até a forma que a gente é tratado numa empresa. Né? E aí tem alguns posicionamentos que é visto. O homem está sendo assertivo, líder, firme. A mulher é histérica, né? Então, louca. Então, a gente já começa aí. Já temos ali um problema, né? Que não se valoriza a fala dessa pessoa. Tá? E aí você tem ali o cenário de uma violência, que seja institucional. Tá? E isso é levado para um líder, para um gestor, e esse gestor, não é nada, é brincadeira, essa pessoa é assim mesmo. Então, assim, diminui aquela violência, revitimiza a vítima porque ela mantém esse padrão de comportamento, a empresa está sendo tolerante, né? E vou chamar de letramento. O que é letramento? Né? É, de fato, a gente se apropriar de alguns conceitos, algumas definições e também entender que nós não partimos do mesmo ponto. As 24 horas do meu dia não são as mesmas 24 horas do seu dia, né? O fato de eu ser mulher, às vezes, implica alguns obstáculos que talvez para o homem não tenha, e vice-versa. Né? Não quero trazer aqui também só um contexto e não trazer para você que o gênero não é só discutir a relação entre homem e mulher como se fosse uma oposição, como se fossem divergentes. Né? Então, esse letramento é dar nome às situações. E quando a gente, eu costumo dizer até para os meus alunos, né? A gente, ao longo da vida, tem comportamentos que não nos orgulhamos, não são os melhores. Mas quando você se apropria do conhecimento e entende que aquilo não está legal, é tua responsabilidade mudar. E o letramento ele vem para isso. Quando eu entendo que aquele comportamento, aquela piada que deprecia, não é uma piada, não é uma brincadeira, mas é uma violência psicológica, uma violência moral, eu sou responsável por não fazer. Então, ter uma equipe, um gestor, uma liderança, um RH, que entenda o que é o assédio. O assédio não é só passar a mão. O assédio não é só forçar um beijo. Né? O que é o assédio? O que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, o que são atos de racismo, o que é um comportamento etarista, né? O homofóbico, transfóbico. Né? É vasto, né? Não tem como a gente falar de uma coisa separada da outra, porque vai virar um Frankenstein, uma colcha de retalhos. Então, a gente fala da perspectiva de gênero, essa lente de gênero, e ela tem suas intersecções. Então, sempre, o problema está um pouquinho mais embaixo. Né? Entendi. E com o letramento, a gente passa a ter um olhar mais amplo. E quando você tem um olhar mais amplo, você não vai remediar uma coisa, você vai buscar prevenir. Não dá para abraçar tudo. E aí, o remediar também é importante. Então, o letramento, né? Termos que a gente usa como compliance, SG, advocacy de gênero... Tudo isso implica em quê? Estratégias de prevenção e enfrentamento a assédio.
no ambiente empresarial, por exemplo, que é o que nós estamos tratando aqui. Sim. Então, sim, o conhecimento, ele não só abre portas, mas também como ele previne litígios, problemas de diversa natureza, inclusive no que acaba impactando na saúde financeira da empresa. Nossa, consequentemente, né? Financeiro. Financeiro. Onde o empresário mais se preocupa, né? Sem dúvida. Essa condenação que eu falei de uma empresa aqui de Londrina, por conta de inércia da empresa, né? Gerou uma condenação de 100 mil reais. Não é pequena a conta, hein? Por piadas no grupo de WhatsApp da empresa. Quer dizer, o dano à imagem pode ser até pior do que os 100 mil, né? Sem dúvida. Dependendo, né? E quais são os riscos jurídicos de negligência ou omissão na vida aí da empresa ou do empresário? A empresa ser responsabilizada por danos, a gente chama de danos morais, né? Os danos não patrimoniais. Ela responderá por isso. Né? Então, se... Que é o caso do exemplo agora que você comentou. Exatamente, esse caso. Tem outros tantos, tá? Tentando me lembrar agora, esse não é do Paraná, se eu não me engano, é do Mato Grosso do Sul. Bom, nós tivemos um episódio ocorrido há pouquíssimo tempo de uma gestante que teve perda dos seus 2 bebês, que ela entrou em trabalho de parto numa empresa e o gestor não permitiu que ela saísse da empresa. Isso virou notícia, hein? Virou notícia. Eu vi alguma coisa no canal do então, Direito. Ó, o quão sério é isso. Né? Não foi só ali uma restrição de mobilidade dessa mulher. Ela teve 2 perdas ali, que nada vai pagar essas 2 perdas. E é uma cultura da empresa. Né? Não pode sair portas fechadas, não pode sair nesse horário. E ela ganhou no neném. Né? Não tinha uma exceção ali para flexibilizar em atendimento até a segurança dessa mulher, né? E dessas crianças. A segurança não estava em primeiro lugar, né? Não estava. Não estava. Essa é a definição disso, né? Pois é. E aí vai ter um preço. Vai ter um preço. Pois é. Eu não consigo continuar o comentário, porque, de fato, é um prejuízo muito grande, né, na vida da pessoa, né? Olha, a gente tem cada vez mais acompanhado uma mudança do Poder Judiciário, em especial na Justiça do Trabalho, tá? Há muito que caminhar ainda, tá? Há muito que caminhar, porque a gente ainda ouve, é mimimi, é vitimismo, ainda ouve muito isso, tá? Mas, Joel, saindo um pouquinho na área empresarial, e como a gente está falando aqui até de uma política preventiva da empresa, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, criou um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E entender que nós não partimos do mesmo ponto. Né? Então, algumas violências, até dentro do processo, elas ocorrem em razão do estereótipo de gênero. Né? E dentro da empresa também vai acontecer coisas dessa natureza. Né? Você se posicionar diante de alguma coisa, quer chamar atenção, mimizenta, né? Então vai ter isso. E aí o que acontece? Esse protocolo é de 2023, então a justiça tem que aplicar na hora de julgar. E é por isso que a gente tem visto algumas decisões que estão sendo mais assertivas quando elas identificam essas violências que ocorrem, tá? Esses comportamentos que são abusivos, assediadores, e responsabilizam a empresa. Por quê? Porque ela tem um papel social também, ela tem uma responsabilidade. Lembra que no começo eu falei, a empresa é responsável pela integridade dos seus colaboradores. Então, se ela está diante de algum tipo de assédio e não se posiciona, ela está sendo conivente. E, portanto, ela é responsável também. Então, letrar os seus líderes, treinamentos periódicos, até a própria legislação, ela vai mudando. Enquanto, assim, nós não estivermos... A nossa educação não for uma educação assertiva, no sentido de não cometer esses abusos, a gente vai precisar da lei. Né? E a lei fala sobre estratégias da empresa para evitar situações de assédio. E gera responsabilidade quando isso não acontece. Então, é importante ficar atento com aqueles comentários homofóbicos, etaristas, racistas. Né? Se ofende a integridade de alguém, não é brincadeira. E a empresa pode responder por isso, porque ela tem uma obrigação. Uma pergunta, eu não tinha preparado aqui, mas o artigo 2º da CLT fala que o empregador assume os riscos da atividade econômica.
Mas quando trata dos riscos da atividade econômica, então nós estamos também falando do pessoal dele. E nesse caso, ou seja, ele está assumindo o risco disso, né? De tudo que ele está permitindo ali dentro da empresa. Esse Poderia risco, encaixar dessa forma ou não? olha, eu acho que esse risco, ele está falando mais sobre, de fato, a atividade empresarial como propriamente dito. O negócio, tá? né? Exatamente. Tá. Essa atividade que gera riqueza, afinal de contas, a finalidade é lucrativa, né? Sim. Quando a gente entra na integridade do seu funcionário, a gente está indo para uma outra legislação, que é essa legislação que vem ao encontro do enfrentamento a um ambiente de trabalho assediador, né, excludente. Então, a gente tem uma leizinha específica para isso. Tá, né? Agora, como colocar em prática? Né? Estou me lembrando agora, para não perder isso, nós, na março, se não me engano, houve uma mudança também no nosso cenário, legal, incorporando na NR1 medidas que a empresa precisa tomar no que pertine aos cuidados com a saúde mental dos seus funcionários. Mas de onde saiu isso, né? Falei, por que o governo, enfim, por que ele está repassando para a empresa essa responsabilidade? Por quê, Joel? Nós temos uma demanda de afastamentos do ambiente de trabalho em decorrência de algum problema na saúde mental, em torno lá de 250, 300 mil pessoas por ano. Tá? Se afastam do ambiente de trabalho para cuidar da saúde mental. Afastamento de curto prazo, médio prazo, enfim, né? Para aquele período que ela precisa dar uma descansada. O que aconteceu em 2024? Então, assim, a crescente... Aliás, a linha abaixou um pouquinho em 2020 por conta da pandemia, a gente ficou mais tempo em casa, depois voltou ali. Então, assim, o número de afastamento é equilibrado de ano para ano. O que aconteceu no ano passado? Dobrou. A gente foi para quase 500 mil de pessoas afastadas por problemas ligados à saúde mental e os dois principais, depressão e ansiedade. Impacta na empresa. Teu colaborador está em casa. Né? E aí, a partir desses dados, a gente se debruça sobre essa informação para tentar entender o que está acontecendo. Né? E o número de mulheres afastadas é muito maior do que dos homens. Olha que dado interessante. Então, as mulheres estão adoecendo mais do que os homens. Está todo mundo ficando exausto emocionalmente. Né? Quantos por cento desses afastamentos tem a ver com esse assunto que nós estamos tratando? Tem essa ideia? Olha, eu não tenho esse dado, mas essa informação que eu estou te passando, Joel, quase 500 mil de pessoas afastadas, 60%, pouquinho mais de 60% mulheres e quase 40% homens, em razão de saúde mental. E os principais motivos é a ansiedade e a depressão. Isso acaba entrando no tema né, dessas violências, né? Que seja uma violência doméstica, que seja uma violência psicológica, que seja na dupla, tripla jornada. Né? A gente tem outros problemas, por exemplo, com relação ao projeto parental. Né? Quando o casal, vamos imaginar o casal que um homem e uma mulher têm a diversidade sexual e eles têm filhos. Né? Aí, quando o homem fica afastado, são poucos dias, né? Fica afastado, a licença paternidade, quando ele volta, ele é promovido. Afinal de contas, ele é pai de família, chefe de família agora, né? Uhum. E a mulher, quando ela volta da licença maternidade, ela tem ali um período de estabilidade, né? Que são 120 dias mais 30 dias. São 150 dias que ela tem de estabilidade. Quando ela volta, ela é desligada. Ela é desligada da empresa. Tratamento totalmente diferente, né? E Joel, eu trabalho muito com dados, tá? Então, assim, quando eu trago algumas informações, elas não partem das vozes da minha cabeça, ela não parte, assim, de um achismo. A gente trabalha muito com dado, né? E nós temos ali, chegando nos 70% de mulheres que deixam o mercado de trabalho quando elas se tornam mães. A maioria são desligadas. E outras acabam deixando porque não conseguem manter a produtividade e as tarefas domésticas, porque tem uma dupla jornada, uma tripla jornada, algumas são mães solos, né? Isso tudo vai repercutir não só na produtividade, mas na saúde mental também, né? É um dado muito interessante. É muito alto. Muito alto mesmo.
E que práticas e políticas internas podem ser adotadas pelas empresas para prevenir a violência e promover a segurança psicológica? Nossa, aqui entra bem na minha área de atuação, tá? Legal. Políticas internas que sejam, de fato, eficientes, tá? Então, assim, um código de conduta. O letramento, eu falo muito de letramento, porque ele é muito importante, né? Começar a dar nome. Porque quando a gente fala assim, eu não sofri violência porque fulano não me bateu. Mas a gente tem outras violências, né? Então, ter um código de conduta com boas maneiras, fazer um treinamento eficiente para os seus gestores, para as suas lideranças, né? Porque ele vai disseminar, né, essas práticas que sejam mais preventivas, né? Trabalhar com perspectiva de gênero é importante também, tá? Que quando a gente fala assim, todos são iguais perante a lei. Essa igualdade que a nossa Constituição trata, ela é colocada ali como uma igualdade formal. Nós não somos todos iguais perante a lei. E eu vou fazer um recorte. Nem tem como ser, né? Não, vou fazer um recorte aqui que eu uso em sala de aula, porque aí todo mundo vai entender, né? Que fala, quando eu falo da Lei Maria da Penha, sempre tem algum menino que fala assim, mas não tem uma Lei Mário da Penha? Eu falei, porque não precisa, daí eu vou explicar por quê, né? Então, imagine você que tá me ouvindo agora, né? Você tem 2 filhos, né? Você tem o João e a Maria. E, enfim, a alimentação que você oferece para eles é a mesma, eles moram na mesma casa, estudam na mesma escola, frequentam as mesmas rodas sociais, mas o João está com dor de garganta. Você vai dar remédio para Maria? Não vai. Quem precisa do acesso à saúde é o João. A Maria já tem. É essa igualdade que a gente precisa olhar. Tratar os desiguais com desigualdade, para que a gente oportunize as mesmas coisas. Então, quando a gente fala com lente de gênero, perspectiva de gênero, eu tenho que entender que o homem e a mulher, socialmente, eles acabam perpetuando um comportamento com papel de gênero que foi imposto antigamente, que hoje não se sustenta mais. Então, a mulher precisa ir para o mercado de trabalho, né? Tem mulheres que são mães solos, né? Assim como tem homens que são pais solos. Então, e aí, quando eu falo de pais solos, para não jogar só para o lado da mulher, né? E eu falo muito de a parte de direito previdenciário, trabalhista com os meus alunos, né? E quando a gente fala um pouquinho sobre licença maternidade, eu falo, mas vamos imaginar o seguinte, licença maternidade, a mulher fica afastada do mercado de trabalho para ter aquele cuidado nas primeiras semanas de vida do neném, né? Eu falei, mas vamos imaginar que essa mulher perde a vida. Quem que vai cuidar desse menino, dessa criança? O pai. Então, essa licença maternidade tem que estender para o pai. Perspectiva de gênero. Por quê? Porque ele vai estar exercendo um papel ali, que é aquele cuidado nas primeiras semanas de vida. Vai estar uma dedicação inclusive. Então, essa perspectiva que eu falo não é afastar, colocando homens e mulheres como oponentes. Não, mas entender esses papéis e tentar tratar essas pessoas dentro das suas desigualdades para que eles tenham acesso à mesma coisa. Lembra aquele pai que se tornou pai e volta para a empresa e tem uma promoção, porque agora ele é chefe de família? A mãe é desligada do mercado de trabalho. Não dá para entender. Entende? Precisamos tratar os diferentes para que eles tenham as mesmas oportunidades. E o letramento vai levar a gente nisso. Porque quando eu chego para os meus alunos explico isso, a licença maternidade. Não é para a mulher. É para quem vai dedicar aqueles cuidados mais intensos nos primeiros dias de vida para o neném. Às vezes a mulher falta. E aí é o homem que vai ocupar esse papel. Uma excelente forma de ver, viu? Porque as pessoas não imaginam que é dessa forma para tratar, né? E antes de continuar o assunto, a Caroline está falando aqui, ó. É super importante o assunto e a doutora Patrícia é referência. Então, tá aí um elogio para você, doutora. Nossa, muito obrigada. Tá eu bom. fico muito feliz de estar impactando, assim, porque essas bandeiras a gente já levanta há algum tempo. Como eu disse para você, eu venho da área do direito, trabalhei muito com direito de família, a gente vai percebendo, né, essas microviolências ou violências simbólicas e o quanto isso lá na frente repercute na vida desse indivíduo. Ou tirando, a gente está falando de empresa aqui, tirando o mercado de trabalho, ou não conseguindo se capacitar para o mercado de trabalho, ou tendo mais de uma jornada, aí vem a questão da saúde mental. Porque eu já chego em casa cansado do trabalho e aí eu tenho que cuidar da casa, cuidar de filho, estudar,
né? Então, a preocupação com a violência na rua mesmo, né? Então, assim, pegar ônibus em algum lugar. Então, assim, você está o tempo todo atento, o tempo todo alerta. E isso... Fora as pessoas que se cobram muito. Sem dúvida. Né? Preciso estudar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Preciso ser melhor para eu garantir o meu lugar. Eu tenho que fazer mais para eu garantir o meu lugar. Em todos os ambientes, né? Em todos os ambientes. Em tudo, de fato. Pessoal, ó, participe, faça perguntas. Ó, a doutora aqui dando consultoria, hein? Ao vivo. E de graça. Não perca, participa. Letramento. O assunto letramento deve ser um papel que toda liderança nas empresas precisa entender sobre, né? Estudar sobre. Então, a formação do líder também deve contemplar esse letramento, ou não? Sem dúvida. Eu poderia até... vai falar daqui a pouquinho, né? O que fazer, né? Então, o canal de denúncia. O canal de denúncia é importante. Que ele seja acessível, que ele seja imparcial, que ele seja sigiloso, né? Mas que ele não deva apenas existir. Esse letramento tem que estar dentro, por quê? Porque você vai criando uma cultura na empresa para não precisar desse canal de denúncia. A gente cria um código de conduta para que não tenha, o assédio não aconteça. A ideia é essa, né? E quando acontecer... Para inibir essa prática, né? Para não acontecer, né? Para a gente se responsabilizar e ter uma postura mais assertiva dentro das relações, né? Mas vamos lá, aconteceu. Então, o líder que está letrado, ele vai saber receber essa denúncia, fazer a escuta ativa, apurar de uma forma neutra, né? E dar uma resposta para isso, que seja uma resposta equivalente ao que foi apurado, né? Então, o letramento ele é importante também nesse sentido, né? Criar estratégias dentro da empresa, conhecendo os conceitos, conhecendo os institutos, né? Que possam trazer alguma consequência para a empresa ou para a saúde da empresa, né? E saber quando essa estratégia não funciona, desse código de conduta, dessa prevenção não funcionar, saber receber essa denúncia e dar uma resposta. Porque, como nós falamos no começo, não responder é uma maneira de responder e a empresa pode ser responsabilizada, porque ela tem um compromisso com a integridade dos seus funcionários. Entendi. Interessante. E como, assim, a forma de implementar um canal de escuta ou denúncia dentro da empresa? Qual é o melhor formato, o melhor jeito de fazer isso? Joel, é importante conhecer essa empresa, porque eu poderia trazer aqui algumas sugestões para quem está nos ouvindo e ela não caber dentro daquela realidade. Então, mapear, né? Você entender qual que empresa é essa, qual a cultura dessa empresa e voltar a tua estratégia para o que você precisa, né? Então, ali ter um estudo do ambiente, acho que seria o primeiro passo, tá? Mas, enfim, de forma mais generalista, o que poderia ser feito, né? Treinamento periódico, esse canal de denúncia, apuração e resposta, ele vai trazer uma credibilidade, para a empresa, né, no que pertine a denúncia de assédio ou de outras violências, ou acolhimento de alguém que está sofrendo violência, isso está impactando na sua produtividade, no seu trabalho. Monitorar a cultura da empresa. Lembra aquele WhatsApp que começa a chegar umas piadinhas que não são racistas? Monitorar. Não pode, isso aqui não pode. Né? Aqui a gente não admite isso. Então, fazer esse monitoramento, né, para não se tornar conivente. Né? E por quê? Porque daí você perpetua, né, essas práticas dentro da empresa, né? Sim. Então, acho que fortalecer uma cultura de inclusão, ampliar a confiança desse empresário, sinalizar com compromisso realmente com o teu funcionário, enquanto não só alguém que está ali vendendo a sua mão de obra, mas como alguém que está contribuindo para o fomento dessa empresa, para o crescimento dessa empresa, tá? Então, campanhas educativas são importantes, treinamentos periódicos são importantes, ter um canal de denúncia e processamento dessa denúncia é importante, né? Fazer esse monitoramento dos seus funcionários é importante, da liderança também, né, da liderança também, porque ela pode ter, inclusive por ser, né, tá exercendo um papel ali de liderança, ele pode por si só já trazer aquela ideia de autoridade, né? E eu vou questionar uma autoridade? Se eu estou ali com medo de perder meu emprego? Não questiona, né? Não questiona.
Uma pergunta interessante, né? A presença de mulheres na liderança ajuda na construção de um ambiente mais justo? Ajuda, tá? Eu não vou dizer para você que 100%, tá? Que, infelizmente, a gente encontra ainda certo ruído, mas é importante sim, tá? Outro dia eu estava, até para o Conexões, né, que é esse projeto de letramento, estava procurando empresas que têm esse compromisso, né, com a inclusão, com a diversidade, que tenham ali uma estrutura de acolhimento que aconteça de verdade, que não seja só no papel, né? E é uma empresa que é conhecida no Brasil inteiro, que é a SEIB, né, a laboratório. Quando a gente entra no site lá para pesquisar, você percebe que a fundadora é uma mulher, né? Hoje a CEO da empresa é uma mulher. E ela já há muito tempo, antes mesmo de a gente falar sobre compliance de gênero, advocacy de gênero, ela já cria essa cultura, né? Acho que foi até algo intuitivo. Então, você percebe ali que você tem um número significativo de mulheres empregadas, a política salarial ela é igual, né? Você tem pessoas pretas, você tem pessoas que têm deficiência. Então, eu acho que é um olhar mais sensível, mas ele gera o quê? Credibilidade, né, da marca, ele gera fidelização do consumidor, né, daquele que vai consumir o produto ou o serviço daquela marca, né, vai ampliar a confiança nas denúncias, né, que quando, vamos supor, uma mulher sofre uma agressão, uma violência, ela leva para outra mulher, já parte, assim, pelo menos você imagina que vai ser acolhida, vai ser compreendida na sua dor, né? Eu acho que mulheres líderes, elas têm um compromisso com a equidade, assim, que me salta mais aos olhos. Não que homens não tenham, tá? Mas eu penso que esse recorte que a gente fez aqui vai trazer para nós, sim, um ganho muito importante para a empresa quando ela tem mulheres em cargos de liderança. Interessante. Muito legal. Porque muitas vezes a liderança está mais no homem, né? Sim. Isso acontece naturalmente nas empresas, né? Mas vamos voltar para a maternidade, né? Quando eu me ausento do mercado de trabalho, ou eu sou desligada por conta do projeto parental, vou retornar dali algum tempo. Bom, é muito comum as famílias falarem, poxa, não, vamos ter 2, 3 filhos agora, fica um tempo afastada, cuida das crianças, depois volta. Quando você volta com um apagão no teu currículo. Muito tempo, né? Exatamente. Então, alguém está crescendo, né? Está ampliando o seu rol profissional, né? Está aumentando suas riquezas. E alguém está em casa, né, propiciando que isso aconteça. Quer dizer, essa mulher, ela está financiando, praticamente. Não, ele vai para o mercado de trabalho seguro de que quando ele voltar está tudo bem, né? Então, e aí você volta para o mercado de trabalho, você já volta, você tem que dar um passo para trás, né? Porque você ficou um tempo afastada, muitas vezes você já não está mais tão atualizada, né? Já perdeu tua carta de clientes. Então, olha como... Uma pergunta interessante aqui. A mulher pode se depreciar por conta de tudo isso? A gente escuta. Às vezes a violência psicológica é tamanha que ela própria perde a credibilidade sobre a sua fala, estímulo, né? Sobre o direito de espaço, sabe? Ela própria acha que... Não fez o suficiente, não é capaz, exatamente, não consigo mais, não... Isso é grave, hein? Nossa, quando a gente trabalha... Dano moral gigantesco. Quando a gente trabalha violência no contexto familiar, e às vezes a gente escuta umas falas equivocadas, não sai da casa porque não quer, não rompe essa relação porque não quer, é violentada, mas gosta, né? Vamos dar um passo para trás e olhar para essa realidade. Será que existe uma rede de apoio? Será que ela consegue sair de casa e se manter os filhos? Vamos lembrar que ela saiu do mercado de trabalho, quando ela volta com salário, com uma produtividade, em razão do tempo afastada com um salário menor. Será que... Entende? Então, assim, tem outras dimensões que precisam ser vistas. Não é só aquilo. Sem falar que escutamos muito. Mas... ele gosta de mim, né? A pessoa gosta de mim. E ninguém mais vai gostar de mim, que agora eu tô velha, agora eu tô assim, agora... Sabe? Vai, isso realmente existe, né? vai se depreciando. Aí chega um ponto que você não tem mais autoestima.
E aí fica. Sempre foi assim. Né? Minha avó, com a minha avó era assim, com a minha mãe é assim, comigo é assim também. Vai mantendo esse padrão. É difícil quebrar. Perpétuo. Exatamente. É difícil quebrar. É difícil quebrar. E, assim, é muito comum ouvirmos também da pessoa que agride, fala assim, mas eu não bati. Eu não bati, não encostei no dedo. Mas a violência não é só essa. No diálogo está tendo uma violência. Está tendo. Quando a gente fala de integridade, a integridade não é só física, né? É emocional. A financeira. E isso não acontece, Joel, só na periferia. Né? A gente tem essas violências daquela trabalhadora, daquela pessoa que vem da periferia, tem um trabalho com uma remuneração pouco expressiva. E também ver essa violência acontecer com mulheres que estão ali ocupando posições muito importantes dentro da empresa. A violência política. Também tivemos um episódio, pouquíssimo tempo atrás, com uma das ministras, né? Que foi desrespeitada no plenário. Então, assim, eu vi algumas discussões ocorrendo. A violência corre... Então, não é só o físico. Né? Não é só o tapa na cara. Né? É você depreciar... você manipular, né? A parte emocional, ela vai sofrendo rupturas a ponto daquele indivíduo não se reconhecer mais como alguém de valor, né? Sobrecarga também. Então, vai tudo minando. E o dano é grande, né? Cada vez mais. A história de vida dessa pessoa, né? E a produtividade dela, né? Que é a visão do empresário aí, né? Como fica essa pessoa depois? Sem dúvida. Imagina você ter alguém lá que ocupa um papel dentro da empresa importantíssimo e, de repente, essa pessoa começa a ter crise de ansiedade, depressão. Né? Começa os atestados, afastamento. Né? Será que vai ter alguém naquele momento para atender aquela demanda? Ou eu tenho que... afastar, falei antes no começo, você demitir, você está revitimizando. Né? Além da pessoa sofrer uma violência, eu estou te responsabilizando por isso, vai embora. Né? Então, acho que não é por aí. A leitura precisa ser outra. Tem que ser uma leitura de diversidade, de equidade, de inclusão, de apoio, porque precisamos disso hoje. Quando estivermos educados, emancipados para uma vida social, uma vida relacional sem essas violências, a gente não vai precisar falar sobre isso. Essa vai ser a cultura. Essa vai ser a cultura, né? Exatamente. Interessante. Essa prática toda empresarial, ela deve ser fortemente propagada. Todo mundo precisa saber que tem essa proteção da violência e isso deve ser denunciado. E a publicidade disso, tanto de forma interna quanto de forma externa, isso precisa ser feito. Que é esse código de conduta. Código de conduta, certo. É muito legal que as empresas têm. Empresas que têm... Empresas pequenas, que têm funcionários ali. Falou, dentro da empresa as regras são essas. Então, quando você recebe uma denúncia de assédio, que pode ser um assédio sexual, uma importunação sexual, isso é crime. Mandar nudes. Importunação sexual. Né? Isso pode gerar uma demanda, uma ação criminal. Então, a empresa, quando ela escuta e acaba auxiliando nesse processo de apuração e responsabilidade, ela tem um papel ativo também. De repente, essa denúncia vira uma denúncia, um registro de ocorrência, uma ação criminal, e que a empresa teve um papel de protagonismo, de apoio a essa vítima. Então, isso é reconhecido juridicamente. Se a empresa não fizer e ocorreu dentro do seu ambiente de trabalho, ela pode ser responsabilizada. Olha só. E quando está entre funcionários essas coisas? Uma coisa é a gente falar de lideranças, empresário, às vezes sendo protagonista desse tipo de ação. Mas muitas vezes está acontecendo entre funcionários lá. Até uma pergunta fora do escopo aqui que eu não tinha planejado. Mas imagina, sei lá, uma... Não, o empresário responde. Estou tentando imaginar isso, né? Sim, responde sim. Esse exemplo que eu dei aqui de Londrina, né, dessa empresa que, dentro do grupo do WhatsApp da empresa, do grupo, né, de troca de mensagens, tinham essas falas, práticas, né, escondidinhas ali no meio de... uma brincadeira, mas eram práticas de homofobia, entre colegas.
Não foi o patrão com o funcionário. Foi entre colegas. E a empresa permaneceu inerte, ela se calou. Aí foi omissa. Exatamente. Quer dizer, a cultura da empresa é uma cultura que, de certa forma, impactou na integridade daquele indivíduo. A empresa responde. Ela é responsável por isso. É prudente dizer que a empresa não deve permitir o relacionamento entre funcionários por conta disso. Afetivo? Namoro, sentido romântico? Tipo, Ai, meu Deus. Que essa pergunta pode passar? Olha... Talvez empresário olhando assim, mas eu tô vendo um casal ali agora que eu faço. Então, sim ou não? Eu penso que é importante entender realmente a cultura dessa empresa, tá? Mas assim, eu não entendo que essa relação romântica, de afeto, não necessariamente ela nasce de um assédio. Às vezes as pessoas se apaixonam. Nasce de respeito, né? ok. Aonde eu pontuo o problema? Quando ela nasce de um assédio. Do desrespeito. Exatamente, do desrespeito. Então, eu me valho da minha autoridade sobre você e aí começo a fazer algumas investidas. Né? Toco, convido para um jantar, sabe? Você começa é um assédio sutil, mas Acaba mas sendo. exatamente, o outro cede por quê? Porque ele está numa posição vulnerável. Né? Então... É vasto o assunto, hein? Vamos mudar de bloco. Agora vamos falar um pouquinho de casos reais e boas práticas empresariais. Eu acho bem interessante aqui. Poderia compartilhar alguma experiência e marcante de uma empresa que se destacou nesse enfrentamento? Posso te dar exemplos bons e ruins. Mas sim, tá? A gente tem notícias de empresas que têm programas de compliance de gênero justamente trabalhando com o letramento e com a prevenção e apuração de denúncias de queixas de assédio, tá? Em médio prazo, você já percebe o ganho, tá? Então, você tem uma diminuição de queixas de assédio, porque você letrou, né? Então, colocar a mão não é legal. Então, você não vai ter essa denúncia, né? Tá. E, por consequência, você tem uma retenção de talentos, porque aquele que se sente violado de alguma forma e não tem a sua fala reconhecida, né? Ele tende a quê? Estou sendo constrangido, vou sair da empresa. Ou ainda, infelizmente também tem episódios dessa natureza, eu levo a queixa para o meu superior e eu sou desligada. Olha só. Sofro um segundo constrangimento. Isso já gera uma reclamatória trabalhista? Sem dúvida. Né? E aí entra o que eu falei do protocolo, lá daquele provimento com perspectiva de gênero. Vamos olhar para esse caso. Será que esse desligamento é por conta disso? Por conta de um estereótipo de gênero, por uma violência, por um assédio? Será que é por isso? Opa! Então, empresa, além dos teus deveres trabalhistas, você tem uma outra responsabilidade para arcar. Tá? Então, a gente olha para isso. Essa nova fase aí da parte psicológica, que agora as empresas devem tratar e cuidar e comunicar o próprio e-social, né? Atinge esse ponto que nós estamos conversando aqui. A NR1? Isso. É comunicado lá no e-social, né? Questões psicológicas. Como é o nome? Burnout? Me deu um branco agora. Tem a ver com burnout também, que a pressão é muito grande por resultados e metas, vão bater metas. E tal, e tem tido muito, né, situações de depressão, né, do ambiente de trabalho, que é o burnout, né? Exatamente. E as empresas agora precisam tratar isso. Isso, que era para ter entrado em vigência agora, a modificação lá no NR1, que entra ali também com a empresa precisa ter uma postura, uma estratégia, né, dentro da sua empresa, justamente para mapear isso, né? Para não acontecer o quê? Claro que tem um porquê, né? Para que a gente não tenha 500 mil de pessoas afastadas do mercado de trabalho. Para tratar né? isso, né? É ruim para todo mundo, né? É ruim para o INSS, é ruim para a empresa, né? Então, era para ter entrado em vigor agora, e aí estenderam, porque as empresas precisam se adequar. Vamos imaginar uma empresa que tem 10 funcionários. Ok, você consegue fazer uma adequação em curto espaço de tempo, médio espaço de tempo. Agora, uma empresa que tem 3 mil funcionários, 5 mil funcionários. Olha a manutenção que gera isso, exatamente. né?
Não, desses 5 mil funcionários, vamos imaginar lá 10%, 7% afastado por ansiedade. A linha de produção cai. Muito. Cai. Interessante. Vamos falar sobre caminhos para implementação? Até porque não dá para a gente fazer todo o nosso roteiro aqui, por causa do tempo. Então, por exemplo, que primeiros passos um pequeno ou médio empresário pode dar amanhã mesmo para avançar nessa pauta? Eu começaria com o diagnóstico. Vamos diagnosticar o ambiente da empresa, tá? Porque não dá para usar a mesma receita para pão e bolo, né? Cada empresa a sua realidade. Exatamente, ela vai ter uma realidade, tá? Então, estabelecer um código de conduta claro, para não cair naquela, não vai dar em nada, né? Capacitar a sua liderança, a gente vai começar ali, pela liderança, porque ela vai monitorar condutas que não são adequadas, vai trabalhar com estratégias preventivas, vai remediar quando necessário, né? Então, essa capacitação é importante. Então, faça o diagnóstico da sua empresa, implemente um código de conduta bacana, não só no papel, faça ele acontecer, né? Capacite as suas lideranças e traga uma gestão mais sensível. E aí, muita coisa a gente vai conseguir resolver ali ou evitar que aconteça. E não vai cair ali numa eventual judicialização, por exemplo. Ou nessa troca de funcionários, né? Você acaba não tendo uma sustentabilidade da empresa porque fica trocando, a rotatividade, né? Atrapalha muito grande. Muito, né? Atrapalha, sem sombra de dúvidas. Até integrar esse funcionário, né? Porque cada empresa caminha de uma forma. Às vezes traz costumes de outra empresa, né? E aí, exatamente. E aí, os vícios, né? De outras empresas. E aí eu iria para um segundo passo, pensando aqui, né? Preparar o RH, preparar as suas lideranças, né? Com uma formação específica. O letramento, exatamente. Não, letramento, já memorizei aqui. Exatamente, você vai dizer o que é o assédio, como ele acontece, né? O que é a violência, como ela pode acontecer. Então, trazer essa formação mais específica, até para quando eu estiver ouvindo, eu conseguir compreender, eu estou entendendo qual é a questão. Né? E não levar para isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, tá? Então, a empresa não pode tolerar, né, Patrícia? Não pode. O letramento é importante para a diversidade, para o manejo de denúncias. Ela tem um papel importante, tá? Ela tem que ser protagonista nesse enfrentamento. E volto a dizer, a gente tem lei hoje. Daqui a pouco a gente vai estar emancipado a ponto de não precisar mais da lei. Então, a gente vai fazer o letramento para prevenir, né? E quando acontecer, vamos apurar e resolver, mas daqui a pouco não vai acontecer mais. Vai ser exceção. Né? Estamos caminhando para essa direção, né? Estamos caminhando para isso. Por enquanto, está sendo na dor, com condenações, né? Na esfera trabalhista, mas daqui a pouco as empresas... O empresário que não age responde, né? Responde, então, exatamente. E olha, o investimento... Né? O investimento aqui é esclarecimento, é formação, é instruir. Legal. É isso, é esse investimento. Perfeito. Né? Então, como líderes e RHs devem se preparar, né? Você acabou de comentar de preparar a liderança e os RHs. Fazer uma formação. Poderia dar um detalhe? Formar. Fazer uma formação. Cursos, treinamentos. Exatamente. Constantemente. Exatamente. Mas é interessante. As empresas fazem o treinamento, mas daqui a um tempo isso cai em desuso. Qual que é a prática? Retreinar periodicamente. Tem que ter o toque no assunto constante. Porque é muito comum, né, ter treinamentos e daqui a pouco, mas está acontecendo? Não, nem nada. A atualização é importante, sim. Veja bem, né? Nós falávamos ano passado sobre alguns aspectos desse letramento. Hoje, a gente já incluiu a saúde mental. Então, você precisa ir melhorando o teu repertório. Então, sim, fazer um treinamento, mas a atualização é importante também. Eu acho que a fiscalização tem um papel importante nisso, né? Porque quando não se fiscaliza, não faz, enfim. Daí a prática vai estar equivocada e isso vai ter como
né, uma consequência aqui, a responsabilidade Vira só do empresário. cartilha, mas não tem prática, né? Isso gera um problemão para a empresa. Então, não é só o código de conduta, é fazer ele acontecer. Fazer ele acontecer. Fazer ele acontecer. É. Um ambiente justo, um ambiente seguro, ele traz valor para a empresa. Gera valor. Gera valor para a empresa. Aí eu faço a pergunta de novo. Gera publicidade disso? Sem dúvida. Sem dúvida. Né? É uma empresa que... Vamos ser bastante simples agora. Coloca no site, informa o mercado, aqui tem práticas assim, e coisa do tipo. Eu vou te dar aqui um exemplo de algo que é muito simples, tá? Mas que é muito bacana. Eu observo muito isso. Muito atenta. Você ter um canal de denúncia em algum lugar no estabelecimento, por exemplo, no banheiro, né? Se você está sofrendo... Uma caixinha. Um canal ali, olha, a violência contra a mulher. Diz que... violência à criança. Diz que... Né? Então, você mostrar que você está preocupado. Né? Então, é uma coisa muito simples. Você ter ali um número de telefone. Isso. Os bons profissionais estão olhando para isso. Estão olhando para isso. E quem não cuida dos funcionários não retém os melhores talentos. Sem dúvida, não vai acontecer. Nossa, eu já escutei colegas minhas falando assim, eu prefiro ganhar menos neste local, que eu trabalho com mais segurança, do que ganhar melhor naquela empresa que eu sei que vai ter problema. Que vai ter problema. Eu vou adoecer naquela empresa. Já ouvi isso. Pessoa muito bem qualificada, muito bem capacitada. Tá vendo, pessoal? Então, para quem está mirando aí buscar os melhores talentos, boas práticas aqui, hein? Exatamente. E se tiver dificuldade, né, tem a doutora Patrícia, né? Verdade. Vou deixar aqui. Pede ajuda. Pede ajuda. Pois é, tem esse projeto que eu estou desenvolvendo, que chama Conexões Direito e Gênero, tá? Ele é um projeto que está no Instagram. E ele realmente nasceu dessas dores, desse desconforto, né? Com essa falta de democracia de gênero, de equidade de gênero e suas intersecções. Mas ele é um projeto que a gente está trabalhando conteúdos para informar as pessoas. Né? Falando sobre identidade, falando sobre integridade, falando sobre letramento, sobre estratégias de inclusão, né? Estratégias para diversidade, para sensibilização. Então, sugestões de leitura, dicas culturais, pessoas que são referências em trabalhos que impactam a vida de outras pessoas. Então, assim, é um cantinho ali, é um blog, tá? Um cantinho ali para levar essa informação, né? Para que a gente se aproprie, exatamente, se aproprie e passe a ter uma relação que seja mais assertiva. Legal, bacana. Se pudesse deixar um recado direto aí aos empresários que estão ouvindo agora, qual seria? Vou fazer um resumão. Primeiro, investir em letramento. Perfeito. Mas eu penso assim, que a prevenção, ela não é só uma obrigação legal. Vamos lembrar que tem lei falando sobre assédio, né? Então, ela não é só uma obrigação legal. É uma estratégia de sustentabilidade, volto a falar isso, tá? É uma estratégia de reputação para a empresa, né? De comprometimento. E, assim, traz valor, né? Você ter um ambiente seguro para o seu funcionário, para o seu cliente, né? Seguro, justo, né? Que lhe acolha, que lhe dê uma devolutiva, né? Que não seja tratado de uma forma a descredibilizar, né? A dor que está sendo trazida, que não perpetue aquela prática de opressão. Enfim, eu penso que esses ambientes mais justos, mais seguros, eles atribuem valor àquela atividade, àquela empresa. Legal, muito bom. Um excelente conselho, né, pessoal? Bom, nós estamos caminhando aí para o encerramento, né? Eu gostaria de agradecer sua visita. Conteúdo em peso para nós, como eu disse no começo. Sendo bastante simples, né? Acho que saindo bem do protocolo, né? Obrigado por ter participado, por trazer tanto conhecimento. A gente tem trabalhado para gerar informações para a nossa audiência, para os nossos empresários, para ter uma empresa mais forte, mais justa, né? E para isso, a sua contribuição é muito importante.
Então, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Mas eu estou pensando aqui em criar um selo de diversidade, um selo de inclusão, alguma coisa nesse sentido. Empresa preza por... Exatamente. Ela se preocupa com o bem-estar dos seus funcionários. Acabou de sair uma ideia aqui, hein? Mas, Joel, muito obrigada. Adorei a nossa conversa, né? Para mim é sempre uma grande satisfação. Você percebeu que eu fico empolgadíssima, né? Legal. Mas falar sobre, né, essas dores que ao longo da minha trajetória profissional como advogada, né? Elas foram sendo sentidas por mim também, não só por quem eu atendi, né? E hoje poder levar um pouquinho da minha lente, né, sobre isso para outras pessoas, para que elas também se capacitem, né, diante do enfrentamento ou ainda, né, o melhor, né, diante da prevenção, para que a gente tenha realmente uma sociedade mais segura para todos nós. Inclusive para o empresário, né? Inclusive para o empresário, que também vai estar prevenindo eventuais litígios aí, né, e não vai sofrer responsabilidade. Né? Exatamente. É um trabalho de ganho e ganho. Todo mundo ganha. Legal, bacana. Tá certo. Então, pessoal, obrigado por ter participado mais uma vez conosco, constantemente gerando conteúdo para vocês. Não esquece, seguir a doutora Patrícia. Isso, Conexões... Direito e Gênero. Direito e Gênero, tá lá no Instagram, bombando de conhecimento. Até mais, obrigado. Boa noite. Boa noite.